Nessa jornada aí, ô Kesley, você se imaginou um dia que se tornaria atleta? Bom, eu, por causa da dificuldade da deficiência, então desde o princípio, eu com 17 anos de idade, eu sofri muito por causa que a minha deficiência descobriu com 7 anos de idade. Certo. Então eu tive uma dificuldade de aprendizado muito grande, né? Então o aprendizado era com muita dificuldade e a gente não conseguia identificar o que eu realmente tinha, né? Então foi provavelmente 2 anos utilizando óculos e tudo, até que o médico foi bem sincero com a minha mãe quando ela sentou e falou assim, olha, o problema dele não é o óculos, tem alguma coisa a mais. Até que ele chegou e falou assim, olha mãe, para ser bem sincero, eu não consigo dizer o que o seu filho tem, né? Mas Uau. enquanto isso chegava até esse ponto, foram vários óculos, né? Muitas frustrações dentro da escola, porque para todos os professores eu simplesmente tinha preguiça, falta de atenção, não tinha interesse pelo estudo, então foi uma dificuldade muito grande. Isso desencadeou várias situações e aí com Com 8 anos de certeza. idade eu consegui ir para um grande centro, na época fui para Cuiabá, aí tive o meu primeiro desfecho de laudo médico, que ele falou que eu iria ficar cego até 30 anos de idade, né? E aí meu pai desesperou e correu atrás, como sempre, para a gente ter uma segunda opinião, até que a gente conheceu um grande médico na época em Goiânia, que ele chegou para minha mãe e falou, olha mãe, é uma deficiência difícil, bem rara, mas infelizmente seu filho tem, o nome dela é Stargardt's, É né? degenerativo. Você é degenerativo, as células vão morrendo, a visão do seu filho é como se fosse de um idoso de 80 anos de idade, que é poucas células, e ela, ao passar do tempo, vai perdendo o brilho, perdendo o brilho. A nossa visão é como se fosse... A gente enxerga cores, mas a gente não tem definição. Para muitas Sim. pessoas é uma incógnita, né? Porque eles olham, poxa, o Kesley anda, a Ketila anda, na faculdade eu uso bengala, mas no meu dia a dia eu não utilizo isso. Mas a gente tem diversas dificuldades com profundidades, com distância, fisionomia, detalhes, tudo passa muito batido. Então foi quando esse médico ele falou, olha, vai ter uma perca bem considerável, mas a realidade é que ele vai poder ter uma vida, mas em algumas coisas ele não vai conseguir desenvolver. E aí quando ele foi, falou, o que você sonha ser? Piloto de avião? Não, não dá. O que você sonha ser? Engenheiro civil? Não, é complicado, vai ser difícil. O que você sonha ser? Carreteiro? Não vai dar. Então você começa a lidar com algumas frustrações que aí, dentro do modelo educacional que tinha na época no interior do estado de Rondônia, foi muito complexo e com 17 anos de idade eu decidi ir para o mercado de trabalho e lutar a minha vida de uma forma diferente, trabalhando mesmo com a minha força de vontade, que eu tinha uma grande dificuldade de aceitar a deficiência, e fui conquistar o que eu gostaria. E aí quando chegou a oportunidade de conhecer o esporte me abraçou e durante 4 anos eu treinei, Fazer as duas coisas fazendo as ali. duas coisas. E aí é quando eu sempre falo, né? Eu sempre fui uma pessoa de nunca desperdiçar oportunidades, né? Seja ela para mudar a vida ou seja ela para ser importante ali imediatamente, pequena ou grande. E ali foi uma grande oportunidade que abriu a nossa vida e a gente, sem noção alguma de saber o que era o esporte paralímpico, o quão grande era, porque infelizmente a gente não tem muito acesso ainda no nosso Não é país, é pouco propagado, né? propagado. Infelizmente a gente não tem noção É. que vai ter 8 mil atletas do mundo inteiro dentro de uma competição que ela reúne 170 nações, aonde você vê esporte de alto rendimento, não é um esporte social, é um esporte de alto rendimento, onde atletas têm marcas parecidas com atletas olímpicos. E de alto né? nível, né? De alto Kesley? nível, né? A gente hoje veio direto do nosso centro de treinamento, que é o quarto maior centro de treinamento do mundo. Então a gente tem estrutura, a gente treina, a gente simplesmente só não tinha acesso. E essa oportunidade veio, e aí quando eu caio na minha primeira competição de alto rendimento, que foi a Rio 2016, que foi algo incrível, aonde eu falei assim, bom, é isso que eu quero para minha vida, Uau. né? E é onde a Ketila pôde ir com a minha família me assistir na arquibancada do Engenhão e falar, bom, eu também quero isso para minha vida. E aí é quando a nossa carreira profissional começa, né? E já são 3 Paralimpíadas, 3 Mundiais, algumas competições muito importantes, e a gente está aí para quebrar paradigmas, quebrar barreiras e lutar, né, para conquistar espaço cada vez mais.